aqui, né? Pode entrar por aqui, doutor. Por gentileza, nós vamos manter aqui o distanciamento, o isolamento social. Muito obrigado aí, né? Mas eu posso cumprimentá-lo assim, tudo bem? Seja bem-vindo comigo, doutor Flávio. Por gentileza, pode sentar aí. Obrigado. Né? Para quem não conhece, aqui está o doutor Flávio Henrique Stringheta, um dos delegados da Polícia Judiciária Civil. Eu vou dizer assim, de maior expressão, pelo menos nos últimos anos aqui, por conta exatamente dos noticiários, né, doutor? Seja bem-vindo conosco. Boa noite. Boa noite, Agnello. Obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar participando aqui do Passando a Limpo. Doutor Flávio, hoje o senhor está lotado na segunda delegacia, ali na região do Carumbé? Correto. Há quanto tempo o senhor já está lá? Eu fui exonerado do cargo de titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado no último dia útil de fevereiro. Eu fiquei um mês de licença médica por conta da Covid e de uma doença autoimune que eu tenho. E após isso fui lotado. Então, um mês após, praticamente, vamos dizer, dia 2 de abril, mais ou menos, eu fui para a segunda DP. Quantos anos o senhor ficou à frente do GCCO aqui do estado de Mato Grosso, doutor Flávio Stringheta? Um pouco mais de 8 anos. Um pouco mais de 8 anos. O senhor me parece que foi o delegado que mais tempo ocupou, né? E esteve à frente do grupo de combate, da gerência de combate ao crime organizado aqui de Mato Grosso. Eu acredito que se não foi o que mais ficou à frente, eu devo estar empatando com o meu antecessor, que era o Dr. Luciano Inácio, também um grande delegado, um ícone da Polícia Civil aqui no nosso estado, e que foi ele quem começou as investigações e o combate aos crimes do Novo Cangaço. Quando eu entrei na GCCO em 2011, o Novo Cangaço ainda estava muito intenso aqui no Mato Grosso. Só para se ter uma ideia, em 2012 nós tivemos 12 casos, ou seja, uma média de um por mês. E aí em 2013 praticamente se encerrou essa modalidade criminosa aqui no estado, né? Eu me lembro bem dessa fase e o senhor, quando assumiu o GCCO, assumiu exatamente com essa grande responsabilidade de acabar com essa modalidade. E até o senhor ganhou notoriedade, foi inclusive reconhecido nacionalmente pelo serviço que prestou na época, acabando com essa modalidade de assaltos. Mas nós estamos vivenciando isso agora. Inclusive, as nossas autoridades policiais estão neste momento ainda na tentativa de capturar, me parece que mais 4 elementos ainda de uma quadrilha muito organizada com membros do Nordeste, aqui do estado de Mato Grosso e de outras regiões do Brasil. Como é que o senhor analisa esse momento da volta do Novo Cangaço aqui no estado de Mato Grosso? Então, eu não acredito que seja um retorno. Eu acho que foi um caso sazonal. São criminosos vindos de outro estado, principalmente, ou pelo menos os seus líderes, né? Então, nós desde 2013 nós não tínhamos o cangaço aqui e eu acredito que nós conseguimos adormecer, né, o novo cangaço aqui no estado com a prisão do Lindomar Alves de Almeida, o vulgo Nenezão, isso final de 2012. E ele era o mentor do Novo Cangaço, ele foi o precursor, a pessoa que trouxe o Novo Cangaço aqui para o estado. Nós tivemos agora esse caso lá em Nova Bandeirantes, acho que foi um caso, como eu disse, não... Mas o grupo de combate ao crime organizado, o GCCO, não mantinha um monitoramento? Não deveria, ou pelo menos estar mantendo o monitoramento dessas ações criminosas através de um trabalho de inteligência? Porque nessa linha o senhor atuava. Eu me lembro bem que eu entrevistei o senhor há uns 7 anos atrás, 6 anos atrás, se não me engano. Nós conversamos sobre isso e o senhor falava que a prioridade era monitoramento, trabalho de inteligência. Era algo que não podia se descuidar em nenhum momento, né? Momento. Sim, é importante. Antes a gente prevenir do que depois ter que prender essas pessoas
ou até confrontar com elas, com esses criminosos na mata. O nosso BOP aqui do Mato Grosso é referência nacional de Sem combate dúvida. em selva. E eu confio muito na ação do BOP. Eu acredito que o novo cangaço aqui adormeceu, além das nossas ações de investigação e prisão, mas principalmente com a ação do BOP que causou temeridade nos criminosos. Certa vez nós interceptamos uma ligação em que um criminoso cangaceiro falava para outro que não era para vir para o Mato Grosso porque aqui os caras morriam, né? Então havia esse temor dos criminosos. E lá em Nova Bandeirantes está se confirmando isso. O BOP, de forma espetacular, está confrontando com esses criminosos no mato. Provavelmente não são tão eficientes em se esconder ou driblar a ação do BOP e estão morrendo, né? Então é importante a gente destacar a ação do BOP nessa situação. Eu quero só abrir um parênteses aí na sua fala e também parabenizar o BOP, porque os armamentos que estão sendo recolhidos, que estavam de posse desses bandidos, não são armamentos leves, não. Nós estamos falando de calibre 12, de pistolas automáticas, fuzis, né? Coletes à prova de bala, munição à vontade. Então, eles não vieram aqui para brincar, eles vieram para confrontar e estão se dando muito mal, como o senhor mesmo acabou de falar. Mas, doutor Flávio Stringueta, por que o senhor saiu do GCCO, uma vez que o senhor estava tendo êxito nas suas operações e o GCCO estava numa posição muito positivada diante da opinião pública por conta das elucidações de crimes de organizações criminosas, não só do cangaço, mas de outras esferas também? Então, antes de eu responder isso, eu vou só fazer um reforço disso que você está dizendo. Sim. Nós estávamos há mais de 2 anos sem registrar qualquer tipo de roubo a banco aqui no estado. Qualquer tipo, não só o novo cangaço, que era desde 2013. Quando eu fui retirado, fazia 2 meses que nós não tínhamos nenhum ataque a caixas eletrônicos. Sequestros também, mais de 2 anos. Então, os números, eu acredito, eram fantásticos. Se algum dia alguém alegar que a nossa produtividade estava baixa, eu contesto. Eu digo que a criminalidade foi baixada por conta da nossa produtividade. E quando eu fui retirado da titularidade, foi expressamente declarado que foi por conta de um artigo que eu fiz, né, criticando algumas benesses do Ministério Público. E esse artigo foi publicado no sábado e na segunda-feira eu fui exonerado. Tentaram depois dizer que não foi isso, mas só de você analisar a contemporaneidade dos 2 fatos, você chega a essa conclusão. Então, houve um enfraquecimento da instituição Polícia Civil, que frente a um desconforto com uma outra instituição, queimaram um delegado. Um delegado que, como você disse, eu acredito que tenho méritos, tenho serviços excelentes prestados e que houve uma fritura pública, né, da pessoa do Flávio Stringueta e antes disso de um delegado de polícia, o que é mais importante que se frie. Foi um cala-boca na Polícia Judiciária Civil aqui do estado de Mato Grosso, doutor Flávio? Por parte da diretoria da Polícia Civil, por parte da própria diretoria. Na época que eu fui comunicado, eu falei, vocês estão dando um tiro no pé. Vocês estão demonstrando para a sociedade a fraqueza da nossa instituição. E nós não temos nenhuma evidência de que esse meu artigo vai gerar algum desconforto com a instituição. Pode ter gerado desconforto com membros do Ministério Público, mas não com a instituição em si, né? O senhor se sentiu, naquela ocasião e até hoje, traído pelos seus colegas ou parte dos seus colegas, principalmente da direção da Polícia Judiciária Civil? Eu não vou dizer nem que eu me sinto, eu tenho certeza que eu fui traído. Fui traído. Eu fui um dos mais leais servidores da diretoria
da polícia desde que ela assumiu em 2019. Eu era fiel à diretoria. Eu considerava o delegado-geral amigo e o delegado-geral adjunto foi meu padrinho de casamento. Então, essa ação aí foi uma facada nas costas, essa exoneração. A sua cabeça foi colocada a prêmio? Não vou dizer a prêmio, mas ela foi entregue de bandeja para uma outra instituição. Há quem coloque preço, 30 milhões. O que seria esse valor? Olha, foi uma coincidência, né? Uns 10 dias após a minha exoneração, foi depositado na conta da Polícia Civil esse valor. Ele é proveniente de um TAC com o Ministério Público, mas é um TAC que vem sendo negociado com o Ministério Público há 2, 3 anos. E que já estava certo que iria acontecer o depósito. Só que quando houve o depósito e por conta de ter sido logo em seguida a minha exoneração, um colega fez uma brincadeira nesse sentido, sua cabeça custou 30 milhões. Mas não houve isso, não. Certo. É claro que pós toda essa situação, houve um grande constrangimento dentro da corporação da Polícia Judiciária Civil, praticamente rachou a Polícia Judiciária Civil no meio aqui no estado de Mato Grosso, inclusive vários colegas e também delegados foram em sua defesa. Como está hoje a temperatura e o clima dentro desta corporação? Uma vez que o senhor traz agora para todo o estado de Mato Grosso uma informação bombástica como essa, de traição dentro da Polícia Judiciária Civil e por conta de um artigo que foi escrito contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que teria ocasionado toda essa avalanche de acontecimentos dentro do GCCO. Então, não foi contra o Ministério Público, foi contra as atitudes, né? Que fique bem claro que eu jamais atacaria nem as pessoas e nem a instituição, mas sim as suas atitudes, né? E vários delegados ficaram indignados com isso, só que como a diretoria da polícia demonstrou que quem fala muito pode sofrer represália, ninguém ousou ir a público me defender. Ninguém ousou sair até em grupos de WhatsApp de forma explícita me defender. Então, eu fiquei sozinho nessa, pelo menos de forma pública, fiquei sozinho. Estou enfrentando tudo isso sozinho, as consequências são só minhas, assim como deveriam ser, porque quem se manifestou foi o cidadão, o contribuinte Flávio Henrique Stringueto. Não foi o delegado de polícia, representante da Polícia Civil, como quiseram fazer parecer. Diante da Justiça, hoje o senhor pode voltar a falar a respeito desse artigo, que foi de fato publicado, que acabou citando e colocando à luz o Ministério Público do Estado, doutor Stringueto? Então, houve uma decisão liminar aí que eu entendo como absurda, e me impedindo de me manifestar. O senhor está proibido pela Justiça de se manifestar? De me manifestar especificamente com relação ao Ministério Público. Sim. E o juiz ainda coloca lá de promover novos ataques. Eu não fiz nenhum ataque, né? Então fica estranha essa decisão. O meu advogado, que é advogado do sindicato, já recorreu. Estamos aguardando uma decisão do TJ. Você imagina se um dia você, como jornalista, for impedido de você se expressar. O que eu vejo é que a liberdade de expressão ela tem limites dentro dos excessos que eu cometo, mas eu não posso ser impedido de cometer os excessos. Eu acho isso um absurdo. Eu não posso ser impedido de falar o que eu penso e, com isso, correr o risco de responder civil, criminalmente e administrativamente. Então, é uma decisão absurda que coloca em risco, inclusive, a atividade de imprensa. Pode um dia passar da pessoa do Flávio Stringueto para a imprensa. Não, sem dúvida nenhuma, a compra dos aparelhos e smartphone pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso foi uma vergonha explícita em pleno momento pandêmico, né? Aparelhos de smartphone com alegação de entregar para os procuradores e promotores para poder trabalhar em casa no sistema home office, como se esses aparelhos substituíssem um computador ou um notebook.
Quer dizer, é um absurdo, é vergonhoso, e não só essa ação, mas várias outras ações, como, por exemplo, o Vale Covid, né? Onde os procuradores se auto-beneficiaram com o valor de R$1.000, onde isto representa praticamente o salário mínimo de uma família, de um trabalhador que trabalha 12 horas. 2.400, viu? 2.400 por... R$2.400 por procurador e por promotor de justiça. Quer dizer, isso é vergonhoso, é um tapa na cara da sociedade que, infelizmente, nós temos que engolir, porque hoje falar a respeito disso é como bem nós acabamos de ouvir, você corre o risco de ser preso, perder o emprego, receber uma censura, né, ser escrachado, criarem factoides para te prejudicar, arrolar o seu nome em alguma situação preparada. É o que, infelizmente, a gente acaba vendo acontecer. A politização tomou conta também da corporação militar, doutor Estrigueta. Hoje a questão deixou de ser técnica e profissional e passou a ser política. Da militar? Não, desculpa-me, da Polícia Judiciária Civil. Não, Polícia Judiciária Civil e Militar são duas instituições que merecem o nosso maior respeito, mas que infelizmente têm interferência política. Olha, há uma falsa declaração de que a Polícia Civil tem autonomia administrativa. Ela tem uma autonomia administrativa relativa. Enquanto a Polícia Civil e a Polícia Militar não tiverem autonomia financeira, nós vamos estar sempre à mercê do governo e da politização. Hoje os cargos de delegado-geral e comandante-geral são de livre nomeação do governador do estado. E, obviamente, se você não tem recursos para gerir a sua própria instituição, você acaba não tendo como não estar influenciado pelo gestor maior, né? No caso o governo. Há sim uma politização nas instituições. Hoje, bem menos do que eu já vi no passado. O secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, nunca ouvi falar dele intervir na administração das polícias. Mas, obviamente, há uma politicagem ainda ruim. O senhor se considera um agente público polêmico, lotado dentro da Polícia Judiciária Civil? Eu lhe pergunto isso porque o senhor não é o primeiro caso que o senhor acaba ganhando projeção, né, na mídia. O senhor já teve outros casos aí, já falamos aqui, inclusive, de um caso positivo, que é o combate a essas quadrilhas do Novo Cangaço, como ficaram conhecidas, mas também na Grampolândia o senhor também ganhou holofotes numa briga quase que pessoalizada com o ex-secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, doutor Roger Jarbas, né, na administração Pedro Tax. Está superado isso? Olha, começando, né, eu acredito que eu sou polêmico, sim, né, porque eu falo as coisas que outros gostariam de falar, mas não falo. Eu escrevo coisas que a sociedade gostaria de escrever, mas não tem o mesmo acesso que eu. E isso me torna polêmico, né? Agora, não houve pessoalidade na ação da Grampolândia com o meu ex-colega, Roger Jarbas. Tanto que toda a investigação que foi feita na época visava apurar os grampos. E, de repente, o Roger Jarbas apareceu na investigação por estar promovendo ações para paralisar ou atrapalhar a investigação. E aí fomos obrigados a tomar atitudes legais que até hoje ele não conseguiu desfazer. Se ela fosse pessoal nossa, ele já teria conseguido paralisar os inquéritos. Ele foi até o STF questionando isso e dizendo que houve isso, né? Que era de cunho pessoal. Mas as provas foram muito bem produzidas e não há que se falar nisso, tanto que o STF negou. Nós vamos ouvir ainda falar da Grampolândia aqui em Mato Grosso, porque eu tenho para comigo que esse assunto não foi encerrado.
Até porque muitas coisas não vieram às claras. Sim. E não foi apresentado para a sociedade o desfecho desse caso. Quem está à frente é a minha colega a doutora Ana Cristina Feldner, que já estava naquela época. Os trabalhos não paralisaram, de vez em quando a gente conversa, só que a estrutura que lhe foi dada pela Polícia Civil não é suficiente para dar uma celeridade conforme a sociedade merece. Infelizmente, houve essa esfriada na investigação, né? Já se passou algum tempo, mas houve também culpa da justiça nisso. Na época das prisões das pessoas, né, que tiveram, que foram presas, né, os secretários, as pessoas do staff do governador, o Pedro Taques, ele com uma manobra jurídica de seus advogados, ele conseguiu se colocar como suspeito na investigação e acabou tirando das mãos do Dr. Orlando Perry a investigação do Tribunal de Justiça e indo para o STJ. Lá os trabalhos ficaram paralisados por mais de ano. E aí até você retomar e conseguir dar nova celeridade para as ações demora um pouco. Mas eu não tenho a menor dúvida que coisas estão por vir e a sociedade vai sair satisfeita do trabalho que está sendo realizado. Doutor Stringheta, aproveitando o agente público polêmico, o senhor se sente hoje decepcionado com a maneira como a Polícia Judiciária Civil está sendo conduzida no estado de Mato Grosso? Frustrado, decepcionado? Olha, eu esperava que as diretorias fossem aprendendo com os erros das anteriores. E o que eu vejo é que os erros são sempre os mesmos, que a polícia se coloca sempre de uma forma submissa. E hoje a submissão está até com relação a uma outra instituição e não só com relação ao governo. É a primeira vez que eu vejo uma ação de diretoria punir um delegado de polícia por conta de uma outra instituição. É a primeira vez. Eu acho que isso é motivo de frustração, sim. Eu não sou delegado de polícia por um acaso, eu sou por aptidão. Eu já fui investigador de polícia e depois optei por seguir a carreira da Polícia Civil como delegado de polícia. E eu gostaria muito de ver essa nossa carreira, essa nossa instituição muito mais forte, muito mais vibrante do que ela é. Então, sim, estou frustrado com os rumos que seguem a Polícia Civil e com o enfraquecimento que a diretoria tem gerado na nossa instituição. Sendo o senhor hoje delegado titular, diretor da Polícia Judiciária Civil, quais seriam as suas primeiras atitudes para mudar esta imagem que o senhor acaba de pintar e tentar, obviamente, colocar a Polícia Judiciária Civil no caminho que ela deva seguir? Olha, eu não tenho como responder isso. Eu não tenho nenhuma pretensão e nem aptidão de gerir essa instituição. Eu já fui cotado como possível delegado-geral no passado. Era só me candidatar que, segundo o que a gente analisava, eu seria o mais votado, mas não é a minha área de atuação. O que dá para eu dizer é isso que eu disse, que erros do passado estão sendo repetidos. Eu não sei qual seria o melhor caminho hoje, melhores atitudes, mas obviamente não as atitudes do passado que já demonstraram que não. O senhor tem sido cogitado nos bastidores da política de Mato Grosso como um provável candidato à disputa, que pode ser a estadual ou a federal. Inclusive, já se tornou público o convite do próprio Podemos para que o senhor possa se ingressar na carreira política. É sua intenção, doutor Flávio Stringheta? Nunca foi, né? Que fique bem claro que teve uma entrevista do Procurador-Geral de Justiça dizendo que aquele artigo, os artigos que eu estava escrevendo, que falava das benesses do Ministério Público, era para isso, né? Que eu tinha intenção política, por isso que eu fazia aquilo. O motivo pelo que foi feito não é o mais importante, sim o que foi feito, né? O que está escrito.
Então, nunca tive essa intenção. O que eu sempre soube fazer é ser delegado de polícia. Caso haja realmente esses convites com mais intensidade, pode levá-lo a pensar a respeito e, de repente, se colocar à disposição da sociedade também? Olha, eu já estou pensando a respeito, né? Você já está pensando a respeito? Já estou pensando a respeito. Sim. E não foi só o Podemos, né? Se tornou público o Podemos, o PRTB e o Patriota. Mas houve muitos outros partidos, vários outros que me procuraram. Eu não entendo de política. Eu estou conversando com pessoas que entendem para saber qual que é o melhor caminho. Um caminho, para mim, obscuro. Eu não posso entrar sozinho. Teria que ter gente me assessorando para me instruir. E hoje eu acho que não é o momento também de se decidir nada, porque não se sabe sequer, por exemplo, para que partido o Bolsonaro vai. E isso é um motivo de mudança de muitas coisas. E entrar para a política só por entrar, não, eu não faria isso. Se mais para frente o meu nome ainda estiver público como está hoje, sim, é bem possível que eu entre. O senhor sai dessa entrevista depois de falar assuntos pesados envolvendo a instituição a qual o senhor ainda está como delegado. O senhor não teme que amanhã, no amanhecer de um novo dia, a situação do senhor pode piorar ainda mais dentro da instituição? Olha, você ser traído por amigos é o mais grave de tudo. Hoje eu não tenho mais amigos lá, então qualquer coisa que vier para mim não vai me afetar como me afetou antes. Eu sou delegado de polícia, não da delegacia da 2ª DP, eu sou delegado de polícia do estado de Mato Grosso. Em qualquer lugar para onde eles me mandarem, que se quiserem me punir novamente, demonstrar o caráter ou o mau caráter quando se faz isso, né? Estou disposto a aceitar o risco e vou assumir qualquer unidade que eu seja colocado. Não temo, não. Conversamos nessa noite com o Dr. Flávio Henrique Estrigueta. Estrigueta, muito obrigado pela sua presença aqui. Teríamos muitos outros assuntos, mas eu penso que o senhor já tocou aí nos principais e isso jornalisticamente para nós é o suficiente, basta, né? E eu penso que ficou claro e evidente a situação muito ruim vivida hoje dentro da Polícia Judiciária Civil. Deixo aberto aqui o programa Passando a Limpo para a direção da Polícia Judiciária Civil e também para o Ministério Público, se quiser manifestar-se com relação a tudo aquilo que nós ouvimos hoje deste importante delegado da Polícia Judiciária Civil aqui do estado de Mato Grosso, um dos mais reconhecidos nacionalmente, que inclusive é ainda para as polícias judiciárias civis do Brasil uma das grandes referências aqui no estado de Mato Grosso. Doutor Flávio, muito obrigado aí pela sua presença, viu? Agnello, mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Quero deixar as minhas redes sociais também aí à disposição, que é Flávio Estrigueta, tanto no Instagram quanto no Facebook. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer colocação, eu sempre estou respondendo. E só deixar uma coisa clara, o que eu sempre quis quando eu escrevi artigos ou me manifesto publicamente é tornar o nosso estado, o nosso país um pouco melhor para os nossos filhos. Não foi agredir uma pessoa, ofender outra, é mostrar coisas que eu acho que são relevantes para serem mudadas e serem melhoradas. Bem, muitos outros assuntos poderíamos aqui conversar, mas eu quero respeitar o doutor Estrigueta, porque ele está sob censura por parte da Justiça, que o impede de entrar em vários assuntos, inclusive nos meandres da política de Mato Grosso, né, do bastidor exatamente de um governo, de uma administração pública, do Ministério Público, de um Tribunal de Justiça e, enfim, dentro da própria instituição da Polícia Judiciária Civil. Poderíamos aqui botar o dedo em muitas situações terríveis, inclusive de pessoas ligadas ao poder público que estão envolvidas em crimes e crimes absurdos aqui no estado de Mato Grosso,
classe empresarial, setor privado, que obviamente em algum momento vão ter os seus nomes e as suas imagens nas páginas policiais aqui do estado de Mato Grosso e de todo o Brasil. Então, em respeito ao senhor e em respeito a uma decisão da Justiça, porque eu tenho aqui uma informação de que o próprio ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou aos advogados do Dr. Flávio Stringheta, que propôs uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal, né? E em face da terceira vara civil daqui de Cuiabá, enfim, foi impedido. Então a gente tem que respeitar. Eu sinto muito por isso, porque é um absurdo, é um tapa na cara da sociedade, um agente público não poder externar aquilo que está vendo de errado acontecer ao seu redor. Olha, sinceramente, a que ponto nós estamos chegando? Doutor Flávio, obrigado, viu? Eu agradeço de novo e só dizer que o Fachin, ele não negou, ele não analisou o mérito, ele apenas negou o prosseguimento do pedido, né? Então ainda não existe análise. Quer dizer, vai negando sem medo antes de analisar. É isso mesmo, foi isso que ele fez. Agora, antes de analisar, já vai negando. Agora o TJ que está com a missão de analisar. É absurdo isso aí. É claro que tudo isso pode ter também uma interferência política por trás de tudo isso daí. Um abraço, muito obrigado. Um abraço também.